Aleluia, glória a Deus. Tem alguém aqui que está conosco pela primeira vez? Levanta sua mão assim. Glória a Deus, que bênção, gente. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Cada pessoa que está aqui pela primeira vez, glória a Deus, sejam bem-vindos. Amém, bem-vindos à Igreja de Cristo. Abra sua Bíblia comigo rapidinho. Efésios 1. Efésios capítulo 1. Que ambiente poderoso. Sabe o que é interessante? Que eu dormi recebendo projetos de Deus. E é algo incrível, né? O Senhor vai revelando a vontade dEle. E o Senhor começou a me trazer essa palavra desde ontem. E aí, quando eu cheguei aqui, o pessoal do louvor começou a cantar uma canção que descreve toda essa palavra. Como eu amo a sua presença. Pai, eu amo tua presença. Nós vamos entender. E no final vamos voltar a cantar essa canção. O Senhor confirmando aquilo que Ele quer nos ensinar. E como Ele quer nos edificar através da sua palavra. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu falei para Andressa, amor, tá difícil dormir aqui, porque o negócio... Segunda-feira nós estamos fazendo a visita no galpão que nós já estamos profetizando e orando. Tem um estacionamento que cabe mais ou menos uns 300 a 400 carros. 20 salas. Só que Deus já começou a me entregar algumas coisas que eu falei, é loucura, Deus. E aí eu falei para ela, amor, seus sonhos são top. E eu amo fazer de tudo para realizar os seus sonhos. Mas esses são os meus sonhos, fazer o quê? Esses são os meus sonhos. O meu sonho é viver os sonhos de Deus. Os meus sonhos é poder obedecer a Deus. Eu quero chegar um dia, naquele dia, e só ouvir assim: servo bom e fiel, entra no gozo eterno do seu Senhor. Ah, meu Deus, de que valeria a vida dessa terra se não fosse para isso? Para viver para Ele. Não há outra razão maior. Que o Senhor gere em nós essa revelação e nos transporte para essa dimensão de intimidade. Aleluia. Quantos aqui querem mais de Deus? Ao nível que você se entregar para Ele, é o nível que você vai receber dEle. Aleluia. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Toma o teu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Nós te adoramos, Jesus. Nós te louvamos. Não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui, Senhor, é para a tua glória e é para o teu louvor. Aleluia. Queridos, quando nós lemos o livro de Efésios, eu acredito que o livro de Efésios também é um livro de revelação. A igreja de Éfeso, ela foi muito afortunada no que se diz respeito a revelações. Paulo, de fato, trouxe revelações poderosas. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, que todas as bênçãos já foram disponibilizadas, ou seja, todas as bênçãos já foram liberadas, e essas bênçãos estão nas regiões celestiais. Pastor, o que você está querendo dizer? Que tudo aquilo que eu e você precisamos já está preparado e já está nos aguardando nas regiões celestiais. O Senhor já preparou, o Senhor já conquistou. Pastor, me cita um exemplo. A cura que você precisa já foi conquistada na cruz do Calvário. A libertação do familiar, a libertação do vício já foi conquistado na cruz do Calvário.
A transformação, a restauração do casamento já foi conquistado na cruz do Calvário. Tudo aquilo que eu e você precisamos já está disponível nas regiões celestiais. Todas as bênçãos estão disponíveis. Deus já nos abençoou. Por isso que nós ensinamos aqui: você não vai à igreja para ser abençoado, você vai porque já é abençoado. Aleluia. Então o Senhor quer nos tornar abençoadores em todos os aspectos, porque Ele já nos abençoou. Mas por que muitas pessoas não recebem dessas bênçãos? Ou porque muitas pessoas não recebem as respostas de Deus? Eu posso te falar também que toda oração que você fez foi emitida uma resposta. Senão a palavra estaria mentindo, e a palavra ela é verdade. A palavra ela nunca foi desmentida. A palavra não cai em contradição. Cara, não tem algo mais poderoso nessa terra do que a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Cara, a Bíblia é tão perigosa que o comunismo não quer deixar a Bíblia entrar nos países comunistas, porque sabe o poder que essa palavra traz, porque essa palavra é vida, essa palavra é verdade. Então Jeremias 33:3, a palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e... Então todo o teu clamor tem uma resposta. Toda a tua oração já teve uma resposta. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Essas respostas já foram liberadas, porém estão nas regiões celestiais. Aleluia. Posso te dar um exemplo simples? Vou dar um exemplo simples. Esses dias a minha filha Laura chegou para o pastor Andressa e falou: mamãe, como que foi como o Daniel vai nascer, né? Como eu nasci, né? Ela perguntou algo assim. E aí a Andressa ficou assim: e agora? Como que eu vou falar isso? Aí entrou no assunto. Aí a Andressa falou assim: você vai querer ser mãe? Ela: vou. Mas como que nasce? Aí a Andressa explicou: nasce dessa forma ou dessa forma, cesárea. Ela falou: então eu vou adotar. Mas antes disso, ela perguntou como que a criança ia parar dentro da barriga. E aí a Andressa não explicou, porque ainda não é o tempo. Ela não está preparada para ouvir acerca disso. A minha filha de 10 anos, eu chamei ela para um momento comigo, para ensinar ela o tempo de cada coisa. 11 anos, ela tem 11 anos. Para proteger ela, para instruir ela, para ensinar ela. Ela já está no tempo de aprender acerca disso. A mais nova não. Pastor, o que você está querendo dizer? Que tem muita resposta de Deus que Deus já liberou, só que nós não estamos preparados para receber. Muitas vezes não temos maturidade suficiente para receber essas respostas. Ou posso te falar uma coisa? Muitas vezes somos tão orgulhosos que essas respostas não podem chegar a nós, porque senão se tornará um desperdício. Por isso que temos que ser como crianças. Por isso que Deus não resiste o coração contrito e quebrantado, alguém que deseja receber as respostas do Pai. Então há muitas respostas que já foram liberadas, mas elas estão paralisadas. Quantos aqui querem saber como receber essas respostas em tempo recorde? Levanta a mão. Eu quero receber as respostas de Deus. Uau, que coisa poderosa, querido. É clamar ao Senhor e receber a resposta. Que incrível. Tem gente que só pensa e Deus já responde. Mas Deus, o Senhor não deixou nem eu orar. Quantas vezes isso já aconteceu? Só de eu pensar alguma coisa, Deus fez. Deus, você não deixou nem eu orar. O Senhor está rápido demais. Por quê? Porque Ele sonda, esquadrinha o nosso coração. Então, como que nós vamos receber essas respostas? Entendendo as 3 dimensões da oração. Diga assim: 3 dimensões da oração. Nós precisamos rapidamente entender como
acessar essas dimensões para receber as respostas de Deus, porque já foram liberadas. E posso falar uma coisa? O futuro das nações não está na mão do governo. O futuro das nações não está na mão dos Illuminatis, do comunismo, do socialismo, da direita, da esquerda, dos Rockefeller. Não. O futuro das nações está nas mãos daqueles que oram. Ei! 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O futuro das nações está nas mãos daqueles que oram, daqueles que entenderam as dimensões da oração. Mas vou te falar, esse é o nível mais profundo, é a segunda dimensão. Vamos entrar na primeira. Vamos lá. Como o pastor Satanás, ou como alguém pode parar essas respostas? Abre a sua Bíblia, Daniel 10. Versículo 12. Diz assim: então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você se dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Escute isso. Daniel já estava orando durante o período de 21 dias. Deus libera a resposta de Daniel através do mensageiro Gabriel. Gabriel, o anjo mensageiro, vai levar a resposta a Daniel. Porém, nós lemos que o próprio anjo diz que ele ficou paralisado 21 dias. A resposta não chegava a Daniel. 21 dias com a resposta paralisada, impedida de chegar a Daniel. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ou seja, essas respostas, a resposta que Daniel precisava estava paralisada. Um principado estava paralisando Gabriel e não deixava o mensageiro trazer a resposta, a mensagem. Mas em Daniel não havia pendência, em Daniel não havia acusação diante das cortes celestiais. E o que aconteceu? Deus envia o arcanjo Miguel. Agora a guerra ficou entre principados, um principado das trevas e um príncipe, um arcanjo do reino dos céus. Agora Miguel vence o príncipe da Pérsia e dá passagem para que a resposta chegue a Daniel. Posso falar uma coisa? Tem muita resposta que está no maior briga nas regiões celestiais. Os anjos querem trazer a resposta. Deus quer que as respostas cheguem na sua vida. Mas o diabo se levantou para paralisar e disse: não, ele não pode receber essa resposta, porque ele está vivendo dessa forma, porque ele está agindo dessa forma, porque ele não se arrependeu disso, porque não se arrependeu daquilo. Mas nós vamos entender isso na segunda dimensão. Eu quero falar da primeira dimensão. Qual é a primeira dimensão? A dimensão de recebermos a revelação de Deus como Pai. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus, Ele é o seu Deus e seu Pai. Diga: meu Deus e meu Pai. Aleluia. Abra sua Bíblia, Mateus 6. Eu gostaria que você anotasse alguns pontos
dessa série de mensagens que eu vou ministrar aos domingos de manhã aqui, para você entender um pouco e assim conseguir acessar as respostas de Deus. Já percebeu que a maioria das pessoas correm atrás de resposta em vários lugares, buscam em vários meios, buscam em várias pessoas, mas não param para querer buscar as respostas de Deus? Pastor, mas eu vou no culto, todo culto. Mas vem no culto e fica preocupado com quem vai cantar, se vai errar o hino, quem vai ministrar a oferta, quem vai pregar, a hora que vai acabar o culto, quem está passando, quem está andando. Olha, amiga sua louca, aquela irmã comprou uma bolsa nova. Olha, você viu como está o cabelo da fulana? Ei, graças a Deus que nessa hora todo mundo pelo menos presta atenção. Claro que alguns são mais perturbados, né? Eu digo perturbados porque existem espíritos perturbadores que mexe no celular, entra no Facebook, entra no Instagram, a notificação, tudo para roubar a pessoa da palavra. Algumas pessoas ainda recebem a resposta na hora da palavra. Mas posso te falar uma coisa: as respostas que Deus ele quer de fato entregar para mim, para você, na maioria das vezes não vai acontecer aqui, vai acontecer no seu lugar secreto. Pode falar uma coisa? Não vou falar. Não, eu vou falar. Quantos aqui já pagaram 1 hora de consulta com psicólogo? 1 hora de terapia? Quantos aqui já não viveram isso? Pagaram. Agora, quantos já ficaram 1 hora com a porta fechada, clamando e falando com Deus? Esse é o problema. Muitos preferem buscar outros caminhos quando nós fechamos a porta do nosso quarto. Pense que Deus é o seu psicólogo. E posso falar uma coisa? Ele é o seu psiquiatra também. Tem coisas que eu falo para Deus que Deus fala: você é louco. Eu falo: o Senhor que me criou. Foi o Senhor que me tirou de lá. Ele não é só o seu psiquiatra, ele é o seu terapeuta. Ele não é só seu terapeuta, ele é seu médico. Não, ele não é só isso, ele é o médico dos médicos. Foi ele que te criou, ele te entende, ele te compreende. Você é a imagem e semelhança dele. Então, uma geração que busca resposta em todos os lugares, mas não consegue ficar um tempo a sós com Deus e falar com ele, fechar a porta do quarto e orar. Nós precisamos aprender a entrar nessas dimensões, senão muitos de nós vamos passar a vida inteira correndo atrás de respostas e não vamos receber, porque essas respostas estão em Deus. Nós precisamos entender isso. Amém? Amém? Pastor, e por que eu vou ao culto? Tem 2 tipos de pessoa: aquele que vem ao culto e busca a espiritualidade só no culto, sai do culto, esquece o mundo espiritual, esquece até a fé, esquece tudo, esquece Deus até. Aí no domingo lembra de Deus. Tudo bem, um povo que foi ensinado dessa forma, doutrinado dessa forma pela religiosidade. Então essas pessoas vão demorar para entrar no ambiente. Essas pessoas têm dificuldade para entrar no ambiente. Demora, meu irmão. É difícil compreender as coisas do reino do Espírito. E existe aqueles que já vivem num relacionamento com Deus, já tem o seu devocional, já tem a sua vida com Deus. Está no carro, louvor. Está no banheiro, livro, Bíblia. Jesus amado. Parado, leia. Andando, ouça. Nós vamos colocar as ministrações todas aqui no Spotify. Como é? O que é o nome? Spot. É isso aí mesmo. Podcast, tá surgindo aí. Cara, sendo edificado todo o tempo. Tem o seu tempo de oração. Quando chega no culto, ele não vem buscar resposta, porque tudo que começa a acontecer desde o começo do culto começa a ser confirmação das respostas. Deus já falou com ele, a palavra já falou com ele, no devocional Deus já falou com ele, no louvor Deus já falou com ele. Na palavra Deus só vai confirmando. Ele vai falar: meu Deus, alguém falou da minha vida para esse pastor. Não é possível, o pastor está pregando tudo aquilo que Deus me falou essa semana. Isso não é resposta, isso é confirmação daquilo que Deus já está te falando.
Então diga para o seu irmão assim: seja inteligente. Mantenha um relacionamento com Deus diariamente, porque nos cultos você só vai ter confirmação. No culto você não vai se encher, você vai transbordar, porque já está cheio, já vive cheio. Hoje é mais pastoral, vamos lá. Mateus 6:5. Vamos lá. Vou falar, vai. Imagina aqui, hoje nós estamos recebendo uma palavra de amor, uma palavra poderosa. Você vai entender as dimensões, a dimensão do Abba. Você entra e, uau, que poderoso, que palavra, recebi. Aí amanhã, já acorda de manhã e coloca aquele funk desgraçado no celular. Coloca aquele samba, ou sofrência, aquele samba, aquele pagode. Meu Deus, tem umas músicas de corno, gente, que é triste, né? Aí fala o seguinte: não, recebeu a palavra poderosa, recebeu o amor de Deus. Só que no outro dia já vai, eu preciso esparecer. Vou esparecer, vou colocar um sonzinho que eu gosto. Aí coloca o pagode. A gente está falando do amor de Deus, que o amor de Deus lança fora todo medo, que a pessoa está cheia do amor, que é o que ela precisa, ela entender. Tá, beleza. Aí coloca: Mateus, saudade, lembrei do tempo em que a gente se amou, era a verdade. Aí volta: eu nunca percebi, não tem valor. Já volta tudo de novo. Nem vou falar do sertanejo, deixa pra lá, que tá pior ainda. Pastor, mas eu gosto tanto de pagode. Coloca lá, Pastor Vaguinho. Rapaz, ó, Deus de aliança. Cara, sabe onde o diabo te ataca? Pelas 5 janelas da alma: audição, visão, olfato, tato, paladar. É por aí que o diabo entra. É por aí que o diabo quer roubar tudo aquilo que você recebe aqui. É por aí que o diabo quer roubar tudo aquilo que você recebe no secreto. Então entenda uma coisa: não é só aqui, não é só no domingo, é todo dia, é toda hora, é todo lugar. Deus, Ele quer falar comigo e com você. Amém? Vamos lá. Mateus 6:5 diz assim: e quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não entre em repetições. Ei, preste atenção, abra aqui, vamos abrir parênteses aqui. Não orem fazendo repetições. Muitos de nós aprendemos que orar era o quê? Pega um negocinho e fica passou, acabou. Eu não sei, eu não posso falar porque eu nunca fiz essa oração, mas muita gente aprendeu desse jeito. Orar era fazer isso. Não faça vãs repetições, que a Bíblia está dizendo, o que Jesus está dizendo, que você está perdendo tempo. Que a pessoa que vive fazendo isso está fazendo de forma inútil, é vã. Então, nós temos que entender que não é dessa forma, amém? A religião nos ensinou dessa forma, e não é só o tiquidi, não é só esse. Tem o outro também, tem um da pulseirinha. Eu já vi, estudei algumas religiões. A maioria tem uma forma de repetição da oração, que você tem que repetir as mesmas coisas, Aí tem vários, aí tem, a Andressa conheceu bastante também. Não é isso, não é dessa forma, Jesus está ensinando, amém? Quem é que está ensinando? É a palavra de quem? Então é isso aí. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, ei, preste atenção, o pão nosso
Então essa oração, ela é pessoal ou ela é coletiva? Eita Jesus, vamos para o português, vamos voltar. O pão nosso é individual ou coletivo? É individual ou é plural aqui? Pão. Então o Pai Nosso não é para orar no secreto. O Pai Nosso é uma oração coletiva. Aqui na igreja, numa reunião, podemos orar numa célula. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas. Então o Pai Nosso é uma oração coletiva. Jesus está ensinando, já que vocês querem orar todos juntos, orem dessa forma, amém? Jesus está ensinando os discípulos a entrar na dimensão de Deus como Pai, a acessar a dimensão do Deus Abba, sem entendermos que nós somos filhos, que temos a paternidade de Deus, que Deus é o nosso Pai. Muitas coisas vão se tornar muito difíceis para nós, porque muitas pessoas, e eu estou ministrando essa palavra porque eu recebi uma ordem do apóstolo. O apóstolo disse: você precisa voltar a falar de paternidade. Faz tempo que eu não escuto você pregar sobre paternidade. Durante muito tempo eu falei sobre isso, porque essa revelação mudou uma chave na minha vida. Eu nasci num berço cristão, eu me afastei, eu voltei, eu entendi. Eu nunca havia recebido o entendimento de que Deus era o meu Pai. E quando a gente recebe essa revelação, tudo muda. Deus, Ele quer se relacionar comigo e com você, como um pai se relaciona com o filho. Porém, gente, eu estava fazendo um estudo e 70% dos homens, ou é o contrário, agora não estou lembrado, é 30% dos homens no Brasil sofrem com ausência de paternidade. Não conheceram o seu pai abandonou, ou alguma coisa aconteceu que não conheceu o pai. Então, como uma geração que não aprendeu o que é paternidade biológica, vai conseguir se relacionar a Deus como um pai, se nunca nem se relacionaram com o seu pai biológico? Jesus está dizendo: ei, eu vou levar vocês para essa dimensão. Jesus não veio deixar uma religião. Em que momento da palavra de Deus, pastor, eu quero saber o que Jesus quer que eu viva? Então lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Pastor, eu quero saber como eu devo fluir como discípulo, lê Atos. Eu quero saber como eu tenho que fluir como igreja, lê as epístolas. Pastor, eu quero saber o fim de tudo, lê Apocalipse. Você vai entender, está tudo na Bíblia. Mas eu quero saber o que Jesus tem para mim, o que Ele quer de mim, o que Ele é para mim, o que Ele veio fazer. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não vai ver nenhuma desses evangelhos escrito o seguinte: eu vim para poder levantar uma religião dos católicos, eu vim para poder levantar uma religião dos evangélicos, dos budistas, dos espíritas, dos kardecistas, dos muçulmanos, Não. Jesus, Ele veio nos revelar o Pai. Olha aqui, tem gente que depois de 2000 anos ainda não conseguiu entender isso, gente. Tem gente que depois de tanto tempo desse evangelho sendo pregado e de Jesus ter se entregado naquela cruz, ainda não entenderam isso. E aí quando vão se relacionar com Deus, começam primeiro a falar: eu não sou digno de falar com Deus. Eu não sou digno de entrar na igreja. Isso é o que o diabo quer que a pessoa acredite. Eu não sou digno de pedir algo para Deus. Eu não sou digno de... Não. E aí demora. Cara, eu lembro que demorava. Eu estava na presença de Deus, aí orar. Eu aprendi com a religiosidade. Eu dobrava meu joelho. Só faltava pegar um chicote e me açoitar. Eu ficava: eu sou pecador.
Eu sou pó e cinza, miserável homem que sou. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu... Como que é? É isso aí. O que eu não quero fazer, eu faço. O que eu quero, eu não faço. E aquela coisa, eu sou o verme do pobre do carrapato. Eu sou o bichinho de Jacó. Eu não valo nada. Deus, Senhor misericordioso, me perdoa. Cara, demorava. Acho que Deus ficava, tá bom, filho. Eu já sei que você é tudo isso aí. Vem para a revelação logo. Entra em Cristo logo. Entra no caminho logo. Entra na verdade logo. Vai, entenda uma coisa. Aí eu entendi que na verdade não é desse jeito. É: Pai, eu estou aqui em nome do Teu Filho Jesus. Eu estou aqui como Teu Filho, Pai. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que eu preciso mudar. Me ajuda nas minhas fraquezas. Me perdoa, Pai, dos meus pecados. Aí você começa num diálogo com Ele como pai. É diferente. Cara, quando essa chave mudou, virou na minha vida, foi depois de mais ou menos 1 ano de conversão. Que no primeiro ano eu era um fantoche da religiosidade. Até no sol de 39 graus eu usava terno e gravata. Pensa no problema. Eu pregava igual alguns pregadores que tem por aí. Eu quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É um prazer enorme, uma honra e um privilégio estar aqui com vocês essa noite. Quero agradecer o convite ao reverendo. Está comigo também a minha excelentíssima esposa. Por favor, meu amor, se coloque de pé. Eu vim de algumas viagens missionárias, pregando em algumas igrejas. Estou muito cansado, mas pela misericórdia estou aqui. Deus vai falar nessa manhã. Cara, eu entendi que quando você recebe a revelação do Abba, pode falar uma coisa? Todo pai, toda mãe ama o filho, e cada filho na sua essência e na sua identidade. Cara, a Emily é meu doce, é meu grude. A Laura é espoleta, mas cara, como ela parece comigo. E é meu grude também. Mas não dá pra mim falar: Laura, você precisa ser a Emily. Emily, você precisa ser a Laura. Eu amo que a Emily seja a Emily. Eu amo que a Laura seja a Laura. É isso que me alegra. Eu falo: meu Deus, como são diferentes. Mas como eu amo cada uma na sua identidade. Pastor, o que você está querendo dizer? Que o Abba, o teu pai, ama você na sua identidade, na sua essência. Você não precisa se parecer com ninguém. Você não precisa querer viver o que o outro vive. Você não precisa querer imitar ninguém, não. É na sua essência, é na sua identidade que o pai te conhece. É na sua essência, é na tua identidade que Deus vai começar a liberar as respostas que Ele tem para você. Aleluia. Por isso que você tem uma digital, meu. Tem 8 bilhões de pessoas. Só você tem essa digital. O Pai te conhece. Amém? Jesus ensina os discípulos a entrar na dimensão do Pai, do Abba Pai. É diferente, tudo muda. Êxodo 20:18. Olha isso. O povo só conhecia a Deus como Deus do Monte Sinai. E tem muita gente que hoje também só conhece a Deus, o Deus da fogueira santa, o Deus da arca ungida, o Deus da campanha das portas abertas, o Deus do templo de Salomão, o Deus, não. Há muita gente como o povo de antigamente, só conhecendo um Deus como Deus no Monte Sinai. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo não teve coragem de entrar nessa dimensão.
O povo teve medo. O povo falou: Moisés, seja você o nosso porta-voz. Fale você com Deus, Moisés. Posso te falar uma coisa? Nós somos um país que 40% do país é cristão, certo? Vamos lá. Só que a maioria está desse jeito, precisando de Moisés para falar com o povo, porque eles não têm coragem de entrar na presença de Deus. A maioria das pessoas ainda estão vivendo dessa forma, mas Moisés entrou em uma dimensão que o povo não teve coragem de entrar. Ele entrou em algo chamado nuvem de glória. Eu acredito que Deus está levantando nos nossos dias uma geração que vai estar disposta e ter coragem de entrar na nuvem de glória e falar: Senhor, eu quero ver a tua face, fala comigo, Deus. Tem trovão, dá um temor, mas a porta aberta é você, a fechada é você. Eu vou subir o monte. Quantos estão dispostos? Jesus não vem apresentar outro Deus, Ele vem apresentar Deus como um Pai. A humanidade sofre com a orfandade. E mais do que a orfandade biológica, é a orfandade espiritual. Quando acessamos a dimensão do Pai, nós acessamos a dimensão do lugar secreto. Quero te fazer um desafio, meu irmão. Pegue hoje, amanhã, separe um momento, começa a fazer um cronograma do seu dia. Não vou te dar muito nesse desafio, 15 minutos. Separa 15 minutos para você fechar a porta do seu quarto e você falar com Deus, como se você estivesse falando com seu pai, como se você estivesse falando com a sua mãe, se você não teve pai. Abra o seu coração, fale com Ele. Você vai entender do que eu estou falando. É acessar a dimensão do Deus Abba. Você vai sentir Ele te abraçar, vai se sentir seguro. A humanidade está sofrendo com isso. Aleluia. Quantos pais aqui não se alegram ao ver o filho vindo pedir ajuda, pedir um conselho, fazer uma pergunta? Deus também se alegra quando Ele ouve os seus filhos. Aleluia. Nós precisamos entender que Deus tem prazer quando nós acessamos essa dimensão. Deus se alegra. Cara, não foi Deus que virou as costas para Adão, foi Adão que vacilou, gente. Deus estava lá. Adão, Adão, onde você está? E Deus ainda está hoje. Filho, filha, aonde você está? Sabe o que significa? O que tem te roubado da minha presença, o que tem te roubado de mim. Pastor, não tenho tempo. Todo mundo tem tempo. Olha para esse irmão que está do seu lado, só para ele acordar, diga assim: Deus te deu 24 horas. Decida. Aleluia. É decisão nossa separar um tempo para ficar com Ele, para se relacionar com Ele. E posso falar uma coisa? Não é perder tempo, é investimento. Cada momento nosso com o Abba Pai, nós perdemos algo nosso e ganhamos algo dele. Cada momento com o Abba Pai, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Cada momento com o Abba Pai, nós perdemos mais da maldade da natureza adâmica e recebemos da natureza nova, a nova natureza, a recriação em Cristo Jesus, uma natureza cristocêntrica. Quer ver? Eu já entendo. Quando a pessoa ela é maldosa, tudo vê maldade. Eu já sei, essa pessoa não ora.
Não ora. Não tem vida de oração. Porque uma pessoa que tem vida de oração não vê maldade em tudo. E ainda que as pessoas estejam errando, ela procura ver o outro lado. Ela procura ver o contexto. Quantas pessoas a gente discipulando, o cara errou, o cara pisou na bola. O cara é vacilão, gente. Vou falar, pode falar, não pode? É o bananão. O cara é o bananão. Aí você fala, mas tu é um banana, cara. Mas eu não vou cobrar de você que tu é um banana. Por quê? Como foi o casamento dos seus pais? Meu pai separou da minha mãe quando era criança. Você viu a sua mãe sendo cuidada, sendo protegida, sendo honrada? Não vi. Então como que você vai dar algo para sua esposa que você não recebeu? Como que você vai fazer algo pela tua esposa que você não aprendeu? E tem gente que de geração em geração é assim. Já viu? Meu Deus, está meio diferente hoje aqui. Já viu aquele cara de 55 anos? Ele acha que ele é um menino de 18. Nós encontramos um assim lá em Natal. O rapaz veio com bug. Olha o trabalho dele, 50 e poucos anos nas costas. Fazer passeio de bug. E o bug estava mais velho do que os dentes dele. Todo felizão, de regatinha, aquela bermuda tectel de surfista. Todo feliz. E aí, não, tudo bem, começamos a conversar. Aí ele falou do filho, eu falei, você tem filho? Tenho 4. Uma com cada mulher diferente. Aí eu já fechei a cara. Porque acha que isso é bonito. Porque ainda é um adolescente. Mudou toda a palavra hoje aqui. Virou seminário de família. Ei, rede de homens. Acha bonito. E eu falo, e você tá com quem? Tô solteiro nas pistas. Rapaz, o homem velho não criou nenhum dos filhos, não deu assistência para nenhuma mulher. No final dele, da vida, vai ter tristeza porque não vai ter nenhum filho chorando no caixão. Como que você vai chorar no caixão de alguém que te abandonou? De alguém que quis curtir a vida como um adolescente? E olhando aquilo eu falei, Jesus, o que é isso? Aí, eu vejo que isso, talvez não foi culpa dele. Talvez ele viu o pai, do pai, do pai. Vem de geração em geração. Aprendeu dessa forma. Como pastor que eu vou vencer isso? Entrando na dimensão do pai. Quando você tem um relacionamento com Deus, Ele vai tirar tudo que você recebeu de maldição hereditária, de repetição de DNA de forma negativa. Ele vai arrancando e vai colocando o que é dele em você. Aí mesmo que você não teve uma figura paterna, você se torna o melhor pai para os seus filhos. Mesmo que você não teve uma figura de um bom marido para sua mãe, um bom esposo, você se torna um excelente esposo para sua esposa. Agora, pastor, talvez você esteja aqui hoje e falou, essa palavra me confrontou. Agora acabou comigo essa palavra, porque eu estou assim, desse jeito, pastor. Não tem problema, Caleb entrou na terra prometida sendo já de idade. Ainda há tempo para Deus restaurar os seus sonhos. Ainda há tempo de você resolver algumas pendências do passado. Ainda há tempo de você colocar a casa em ordem. Aleluia! Ainda há tempo de você viver a transformação que você precisa. Aleluia! Aleluia! Diga para o seu irmão assim, não se ofenda. Se ofender, o problema é teu. Vamos lá. Nós precisamos entender que cada momento com o Pai somos transformados. Somos regenerados à sua imagem e à sua semelhança. Somos recriados na natureza cristocêntrica. E posso falar uma coisa? A bondade do Pai está disponível. Esses tempos atrás Deus me deu uma palavra sobre a bondade de Deus. E eu não sei onde eu estava, que o pastor Joás pregou e falou da bondade de Deus.
Falei, olha, filha da mãe, foi mais rápido do que eu. Então não preciso falar da bondade de Deus, você recebeu palavra aqui da bondade de Deus. Essa bondade, ela nos seguirá. A palavra de Deus diz que a bondade do Senhor nos seguirá dia após dia. As suas misericórdias, a sua bondade é a razão de não sermos consumidos. Então qual é a nossa desculpa para não nos relacionarmos com o Pai? Se a bondade dele e a misericórdia dele dura para sempre. Pastor, eu errei. O Pai não está te perguntando, o Pai só te quer de volta. Pastor, eu vacilei. O Pai não quer saber o que você fez, ele só quer o filho de volta. Nós precisamos entender. Aí tem aqueles outros que falam, não, eu estou vivendo isso porque Deus quer que eu volte para a presença dele. Cara, Deus só quer que você volte, não quer fazer mais nada. Quem tem um papel de colocar doença é o diabo. Quem tem o papel de destruir é o diabo. Quem tem papel de levar para depressão, para solidão, para tristeza é o diabo, não é Deus. Essas coisas não tem a ver com Deus. Tem gente que aprendeu assim, Deus colocou um câncer naquela irmã para ela voltar para Jesus. Ô louco! E para que Deus entregou Jesus na cruz do Calvário? Porque a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos. Então tem algum problema aí, ou é a pessoa que aprendeu errado, ou Deus não está sabendo o que faz. Porque Jesus já pagou o preço da cura. Nós temos direito à cura. Aleluia. Mas a religião ensinou a pessoa assim. Deus que colocou a doença para a pessoa. Não. Deus pode ter permitido. Permissão é uma coisa, vontade de Deus é outra. A pessoa está no mundo, vai colher o que ela está plantando. A pessoa está no erro, vai colher o que está plantando. Deus, que pai aqui que vai, o filho tirei 3 na prova, pai. Você tirou 3? Toma ali um câncer na garganta, por causa disso. Que pai que vai fazer isso? Filho pega o boletim do ano, tá lá, 6 matérias vermelhas. Vou quebrar suas pernas por causa disso. Assim você vai ficar melhor, vai se tornar um bom aluno. Cuidado, mãe, que tem mãe que fica ameaçando o filho assim, ó. Se você não for para a escola, vou quebrar seus dentes. Diga, fala. O método de ensino da minha mãe era violento. Eu falava, mãe, não estou entendendo. Está entendendo sim, toma. Que pai que vai dar um castigo assim para o filho? Não é dessa forma. Então Deus, cara, Jesus fala, vocês sendo maus não vão dar pedras para os seus filhos. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará boas coisas. Então não tem desculpa. Hoje há uma revelação. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui nos cultos de manhã não são pessoas que estão há muito tempo. E você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Eu já falei muito sobre isso lá do outro lado do Jordão. Nós precisamos entender que há essa revelação da dimensão do Pai. O Pai nos aguarda. O Pai quer ouvir o Filho falar com Ele. A bondade do Pai está disponível. Na dimensão do Pai, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Pode falar uma coisa? Verdadeiro adorador não é aquele que adora aqui. Porque o Pai está procurando? Porque não é aqui que Ele vai encontrar. Onde que o Pai encontra o verdadeiro adorador? No lugar secreto. Eu sou um verdadeiro adorador. Não tem vida de oração? Não entra na dimensão do Abba Pai? Então não entendeu o que é ser um verdadeiro adorador ainda. Porque a verdadeira adoração é no momento de solitude com Deus. A verdadeira adoração é no lugar secreto, porque nesse lugar é o culto sem plateia.
Você não está fazendo para ninguém, você não está fazendo porque é um cargo, ou um encargo, uma função, ou está na escala. Você não está servindo porque você... Não, a oração é um culto sem plateia. É você entregando uma adoração pura, genuína ao verdadeiro Deus. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, e é nesse lugar que Ele encontra. Começa por aí, é só o começo do estilo de vida do verdadeiro adorador. Quanto mais nós entramos nesse lugar secreto, mais recebemos das suas recompensas. Aleluia. Mais recebemos das suas respostas. Vamos lá, Efésios 3. Quantos estão entendendo, diga amém. Se faz sentido para você, diga amém. Agora vamos complicar um pouco mais as coisas. Efésios 3,18 diz assim: isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, e amém. Vamos lá. Para os gregos, o amor tem algumas faces, e eu gosto de chamar de facetas do amor de Deus. Apóstolo Paulo, ele transcende esse amor com uma revelação das 4 dimensões do amor de Deus. Paulo agora está pregando para uma igreja que conhece a cultura grega, uma igreja na Grécia, uma igreja que aprendeu da mitologia, uma igreja que estava situada, localizada no berço da inteligência daquela época, na maior metrópole comercial daquela época. Todo mundo que queria fazer negócios passava por aquele lugar nesse período. E Paulo está dizendo para eles: ei, vocês precisam conhecer algo muito mais além do que a revelação do amor grego. Vocês precisam conhecer as 4 faces, as 4 facetas desse amor. Precisam ter um entendimento da largura, do comprimento, da altura e da profundidade desse amor. Mas em que lugar nós vamos receber essa revelação, se não for nos relacionando com Ele e compreendendo a sua palavra? Não tem como. Posso te falar uma coisa? Você só conhece o amor do seu cônjuge se relacionando com ele. Quantas pessoas não falam assim: ai, se fosse naquele tempo, ai, como eu queria que voltasse atrás, no tempo que a gente namorava. Nossa, como ele fazia coisas quando a gente namorava, como ela fazia quando a gente namorava. Parece que depois que casou, mudou. Não é, é que depois que casou, você entra no nível de conhecer o verdadeiro amor. Que amor é esse? É um amor que é construtivo. É um amor que eu vou precisar me entregar para viver ele. Eu tenho algo assim comigo, algumas coisas que eu entendo segundo a minha própria interpretação. Vamos lá. A palavra de Deus diz em Gênesis 2:24: portanto deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Como que o homem e a mulher vai se tornar uma só carne? Se são seres totalmente diferentes, indivíduos únicos. Vamos lá. Para que isso aconteça, o homem precisa morrer 50%. A mulher precisa morrer 50%. Você não pode invalidar a sua identidade. Você não pode invalidar a sua essência. Mas 50% você vai ter que entregar para o seu cônjuge. 50% você vai ter que renunciar para poder fazer o outro feliz.
50-50 se torna 100%. Uma só carne. Só que tem gente que casa e quer ficar com 100%. Não, eu só quero que você faça o que eu quero, o que eu gosto. Mas o que o outro gosta, não serve. Não precisa, então não vai dar certo. Não vai ser uma só carne. Então como você vai conhecer o amor? Convivendo, se entregando, se relacionando. Aleluia. É desse jeito. Paulo está dizendo, vocês precisam conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do entendimento do amor de Deus. Onde esse amor foi revelado? Também em Apocalipse. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 4. Quando estão entendendo, diga amém. Meu irmão, você não vai correr, não tem jeito para você aqui. Aqui, ou você toma vergonha na sua cara, bota sua casa em dia, resolve seu casamento, para de meninice, para de molecagem, para de palhaçada, obedece a palavra, ou vai para outra igreja que você quer ouvir aquilo que você quer ouvir e ir para o inferno. Aqui você vai receber a verdade, aqui você vai receber a palavra. Aqui nós não vamos omitir a verdade para que você fique aqui dando dízimo, não, vá para outro lugar. Aqui você vai ouvir a palavra, aqui você vai ouvir a verdade. Não tem conversa. Aleluia. Não pensa muito alto, que Deus revela pensamento nesse lugar. Aleluia. Precisamos entender isso. A palavra vem para isso, para nos transformar. Se nós não vivemos essa palavra para sermos transformados, vamos viver ela para quê? A palavra, esse evangelho é poder para transformação, é poder para salvação. Esse evangelho é poder para te transformar em alguém que você nunca imaginou se tornar, mas que Ele já havia desejado desde a eternidade que você se tornasse. Pastor, o que você está querendo dizer? Que o poder desse evangelho é tão incrível que vai te transformar a ser alguém que você jamais imaginou ser, a viver algo além do que você tem pedido, pensado ou imaginado. Aleluia. Ei! Meu Deus, algumas pessoas vão sair em crise daqui nessa manhã. Eu não acho que tem que ser assim. O problema é teu, é o que a Bíblia diz. Eu não quero saber o que você acha. Mas não foi isso que meu pai me ensinou, não foi isso que minha mãe me ensinou, não foi isso que a minha religião tradicional me ensinou. O problema é teu. Eu estou aqui para pregar a palavra. Ou você recebe a palavra, ou vive a palavra, ou continua do mesmo jeito. Mas é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos aperfeiçoa, é a palavra que nos muda. Agora pensa comigo, já pensou que idiotice? A pessoa fica a vida inteira falando, sou evangélico, vai para o culto, todo culto, recebe a palavra, sou evangélico, mas não vive, mas não muda. Paulo vai dizer que é semelhante a um homem que se olha no espelho e virando as costas, esquece da sua própria face. Chacoalha o seu irmão e diga, aperta o cinto, porque hoje é uma manhã de amor. Uma manhã pastoral. Eu tentei. Eu tenho tentado. Não tem como, gente. Não tem como. Nós precisamos aceitar a palavra. Precisamos nos submeter a ela. E esse é o amor de Deus. É um amor que não aceita você continuar do mesmo jeito. É um amor que não vai concordar com as suas vontades, porque vai entender, a sua vontade está te levando para o abismo. É um amor que vai confrontar as nossas vontades e vai dizer, eu tenho algo maior, eu tenho algo melhor. Apocalipse também foi citada essa revelação das 4 faces ou das 4 dimensões. Apocalipse 4:6. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás.
O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano. E ao quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Amém? Apóstolo João também recebe a revelação das 4 dimensões do amor de Deus. Isso você não vai aprender em outros lugares. Isso você aprende através da revelação. João recebeu a revelação das 4 dimensões. Os 4 rostos que fala das 4 dimensões. Cada uma dessas faces tem a ver com as 4 dimensões. Diga: águia, homem, leão e boi. Agora diga assim comigo: 4 rosto do amor. Aleluia. Vamos lá. O leão. Quero falar primeiro do leão. O leão é o evangelho de Mateus, que revela a dimensão do Pai como leão. Jesus é revelado como leão em Mateus, aquele que confronta. O amor verdadeiro que confronta, mostrando o rosto do leão. Quando você lê Mateus, você vê que é um evangelho confrontativo. Vem confrontando. Mateus era um publicano, Mateus era inteligente, Mateus ele entendia também da cultura romana, ele se tornou um funcionário de Roma, e ele vem confrontando ao escrever a biografia de Jesus no evangelho de Mateus. Nós precisamos entender que o amor verdadeiro é esse que confronta. O amor verdadeiro é que se revela como um leão, para nos proteger, para dizer: ei, você não pode aceitar as mentiras do diabo. Diga: Mateus, leão, confronto. Aleluia. Vamos lá. A segunda face do boi. Diga assim: boi. Evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos revela a dimensão do amor do Pai como um boi, aquele que levava as cargas, que quebra os julgos das pessoas. Jesus é revelado como aquele que é longânimo, aquele que tinha paciência com os pecadores e pouca tolerância com os religiosos. Quando recebemos essa revelação do amor de Deus como um boi, sentimos Ele carregando os nossos fardos. Jesus, como boi, quer remover os fardos e quebrar os julgos. Essa é a faceta do boi. Aleluia. Marcos vem revelando um Jesus que tira todo o nosso jugo, todo o nosso fardo, todo o nosso peso. Ele carrega sobre ele. Vamos lá. Diga assim: boi, Marcos, amor. Vamos lá. Homem. O evangelho de Lucas revela a faceta do Pai como um homem. Um Deus que é sensível, que se alegra, que celebra, um Deus compassivo. Ele se compara com uma galinha que quer ajuntar os seus filhinhos, protegendo os seus filhos com misericórdia e com paixão. Aleluia. Lucas, por ser um doutor, entender do corpo humano, entender da mentalidade humana, ele revela Jesus como um homem. Ele revela que o amor do Pai também é como um amor humano. Aleluia. Diga assim: homem, Lucas e amor. Não se esqueça disso. E o quarto, a águia. E esse é um dos que eu mais gosto. Águia, o evangelho de João é comparado com Gênesis. Ele volta ao princípio. O evangelho de João é muito elevado, a revelação é muito profunda, representa a águia. O Pai também, através de Jesus, com seu rosto de águia, deseja que tenhamos voos mais altos. Você vai ler João, e quando você começa a ler, cara, ele disse: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava. Você fala: meu, que cara doido. Está falando a mesma coisa que fala em Gênesis. Ele traz uma revelação profunda.
Ele revela o amor do Pai, que deseja nos levar para outra dimensão. Quando você lê João, você entra em outra dimensão. Eu, por ter uma veia muito evangelística, cara, eu amo o evangelho de João, porque ali é revelado a dimensão do amor, do Abba Pai. Jesus fala: aquele que me ama guardará as minhas palavras, e eu e o Pai o amaremos. Uau! E viremos a Ele, e nele faremos morada. Uau! Que loucura! João vai recebendo a revelação de algo que está fora da nossa realidade. Como o próprio Deus, o Pai e o Filho, desejar morar em mim e você, através da pessoa do Espírito Santo. Então nós entendemos que Deus quer nos levar a outros níveis de revelação. Diga para o seu irmão assim: águia, João e amor. Jesus é a própria manifestação do Pai. João capítulo 14, vamos lá. Quantos estão entendendo? Diga amém. 4 dimensões: largura, comprimento, altura e profundidade. 4 rostos: leão, boi, homem, águia. 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 colunas do templo, também representa, do tabernáculo, também representa os 4 evangelhos. Aleluia. Vamos lá. João 14:8. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Diga assim: Jesus é a manifestação do Pai. Você quer conhecer Deus, teoricamente falando? Leia os evangelhos. Você quer conhecer a manifestação de Deus? Leia o Antigo Testamento. O que Deus fez com Moisés, o povo de Israel, o que Deus fez com Josué, o que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, as suas manifestações. Mas quer saber como conhecer um pouco mais de Deus? O amor de Deus é revelado através de Jesus. João 14:23, desce lá. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós só conseguiremos chegar ao entendimento desse amor quando conhecemos a palavra e quando temos um relacionamento com Ele. Não tem outra forma. Só nesse lugar secreto. Sabe o que vai acontecer? Você vai conhecer a largura, você vai conhecer as 4 dimensões, você vai receber a revelação das 4 faces do amor de Deus, revelado através de Jesus e dos evangelhos. A primeira, como o leão. Sabe o que vai acontecer? O leão vai rugir sobre a sua vida. Você não caminhará sozinho. Você recebendo a revelação desse amor, com a face do leão, você não vai temer mais nada, meu irmão, e mais ninguém, porque você sabe que o leão da tribo de Judá está com você. Você vai receber a revelação do amor dele como um boi. Então toda vez que você sentir peso, começar a pesar, começar a ficar difícil, espera aí, eu conheço a face do amor de Deus, que carrega esse fardo. Pai, em nome de Jesus, arranca todo jugo, Senhor, todo fardo. Eu vou para os pés da cruz. Se é necessário se arrepender, eu me arrependo, mas eu coloco sobre a cruz de Cristo tudo isso. Eu não aceito mais carregar esse fardo, porque o teu fardo, Jesus, e o teu jugo é suave e leve. Você vai receber a revelação do amor de Deus como um Deus, como um Pai que sente, que se alegra,
que celebra, que tem saudade. Às vezes estou nas viagens, aí eu fico um dia sem conseguir orar de madrugada, 2, naquela loucura, não oro de madrugada, oro outro horário, aí fica nisso aí. Quando eu paro e eu vou orar de madrugada, volto para minha rotina bonitinho. Parece que quando eu começo a falar com Deus, Ele fala assim para mim: que bom que você chegou, filha. Sabe o que é isso? É você receber a revelação de Deus como um pai, como alguém que sente saudade. Esteja com seus ouvidos atentos. Quando você parar para orar, talvez você vá ouvir Deus falando isso para você: eu senti sua falta, filha. Aí talvez você orava há muito tempo, parou de orar, e aí quando você for orar, Deus vai falar assim: eu sempre estive aqui, te esperando. Sabe o que é tremendo? É quando Deus começa a nos lembrar dos nossos tempos com Ele lá atrás. Às vezes eu vou orar e Deus me lembra dos momentos que eu orava dentro do vestiário da cozinha, com a bota cheia de feijão, de arroz que caía quando eu lavava as panelas. No meu horário de intervalo eu ia orar no vestiário. Às vezes eu começo a dobrar o joelho. Isso aconteceu comigo nos Estados Unidos. Primeira vez que fui para os Estados Unidos, dobrei o joelho para orar num carpete, meu irmão, que era dessa grossura. Eu falei: gente, isso aqui é um colchão, não é um tapete. Uma casa linda, um quarto que foi separado para nós, para nos hospedar. Eu falei: uau, que coisa top. A primeira coisa que eu fiz foi subir as escadas. Posso orar? Pode, pastor. Fui orar. Quando eu dobrei o joelho naquele carpete macio, o Senhor falou comigo: você lembra dos tempos do vestiário? Aí o Senhor: você só está aqui hoje por causa daquelas orações. Gente, Deus vai te trazer a lembrança, algumas orações que você fez, o tempo que você passava com Ele. Deus deseja esse relacionamento. Sabe quando de repente a família se reúne no domingo, aí o pai fala: lembra, filho, daquilo lá? Lembra quando a gente jogava bola junto? Lembra quando a gente fez isso? Eu, quando vou para casa da Thaís, o pai dela faz questão de lembrar um monte de coisa dela. O pai vai te lembrar dos momentos com Ele. Talvez você nunca criou um momento com Ele, mas hoje que viria uma chave na sua vida. Aleluia. Porque senão nós corremos o risco de chegar naquele dia e o Senhor falar: eu não te conheço. Vamos lá, a faceta do Senhor, do amor dele como águia. Deus vai te levar a novas alturas. Pastor, está difícil. Essa palavra hoje vem me confrontando. Eu pensei que eu ia receber uma palavra tranquila, ia almoçar com a família, ia ficar de boa domingo. Mas agora eu estou entrando em crise, pastor. Já estou com vontade de sair daqui e orar, pastor. Eu não sei mais o que fazer agora, pastor. Tem algumas coisas que eu não tinha entendido direito. E agora, sabe o que é isso? É que Deus está fazendo isso aqui com você, ó. Já viu o estilingue? Quanto mais você esticar, mais longe a pedra é lançada, não é? Talvez Deus está fazendo isso aqui com você de manhã hoje, ó. Está te esticando. Porque a revelação do amor de Deus através de Jesus como águia é para te lançar a voos mais altos. Deus quer te levar a novos níveis de revelação, a novos níveis de respostas, de recompensas. O lugar secreto é um lugar de relacionamento. Sabe qual é o problema? Não entendemos as dimensões. Há 3 dimensões. A primeira dimensão é essa, do lugar secreto. E lugar secreto não é dimensão de intercessão. O lugar secreto é dimensão de relacionamento. É dimensão de desfrutar do Abba Pai, de ouvir o que Ele tem para você. Eu vou orar, pastor. Deus, obrigado, Pai, por tudo. Senhor, eu quero te pedir isso, eu quero te pedir aquilo. Eu também estou orando por fulano, estou orando por ciclano, estou orando por Beltrano, estou orando. Calma. Você pulou uma etapa. Você já entrou na segunda dimensão, que é a dimensão dos intercessores. A primeira dimensão é a dimensão do lugar secreto. Então nesse lugar primeiro você desfruta. Você ouve o Pai falar com você.
Você começa a dizer o quanto o Pai é importante para você, quanto você necessita dele. Você entra em adoração, Deus vai falando com você e você vai respondendo: Deus, eu não vivo sem o Senhor. E aí Deus vai falando com você e vai falando: Deus, você sabe que é verdade, Deus, não dá, não tem outra vida se não for viver para o Senhor. As suas respostas são respostas de adoração, em adoração. Então, lugar secreto, essa primeira dimensão que eu estou ministrando aqui hoje, não é uma dimensão de intercessão, é uma dimensão de relacionamento. Começa por aí. Diga para o seu irmão: comece com a dimensão do Abba Pai. Nós temos uma parábola bem conhecida, que é a parábola do filho pródigo. O que a parábola do filho pródigo traz para nós? Enfatiza o coração do pai. É simplesmente isso, enfatizando o coração do pai. Quando recebemos essa revelação, nós passamos a viver o melhor que o pai tem para nós. Estava longe, voltou. Sandálias novas, aliança e festa. Não importa para onde o filho foi, na dimensão do Abba Pai, ele está esperando de braços abertos. Se nós orarmos e não tivermos respostas, nós estamos orando a um Deus errado. Nós não aprendemos a entrar nessa dimensão, porque quando nós entramos na dimensão do lugar secreto, o próprio Jesus diz que há recompensa, há resposta. Não tem como você entrar nesse lugar e sair de lá sem resposta. Ou assim que você sai, vem a resposta. É incrível. Então essa é a primeira dimensão. Num lugar secreto nós também recebemos uma outra coisa. Chacoalha o seu irmão e diga assim: no lugar secreto. Diga para ele: não dorme não. No lugar secreto você recebe a proteção do Pai. Salmos 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É para qualquer um? É para aquele que habita no lugar, no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Sabe o que essa palavra está falando? De abrigo do Todo-Poderoso. E quando a gente vai para a palavra do original, não é Todo-Poderoso, é El Shaddai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do El Shaddai. Sabe o que significa? El Shaddai significa o Deus que te nutre. El Shaddai significa o Deus que te amamenta. El Shaddai significa o Deus que se manifesta para te proteger e para te nutrir em todo o tempo. El representa a divindade de Deus. Shaddai tem a raiz da palavra shade, que significa peito. El Shaddai significa o Deus que te nutre, o Deus que te amamenta. Deus se revela como alguém que quer nutrir você no lugar secreto. Pastores, o que significa? Quando a gente aprende a entrar nesse lugar, nós entendemos que o El Shaddai é mais do que suficiente. Pode vir, grupo de louvor, por favor. Deus quer te dar mais do que o suficiente. Vou falar de novo.
Deus quer te dar mais do que o suficiente. Ele é aquele que te nutre. Ele é aquele que te pega no colo. Só que nós só vivemos isso quando entendemos essa primeira dimensão. Quando nós descobrimos a dimensão de Deus como um Pai. Deus quer te entregar para você e para você suprir a necessidade de outros também. Deus quer fazer mais do que suficiente sobre a tua vida e vai te usar para conduzir uma multidão de pessoas para esse lugar de nutrição também, para esse lugar de alimento, para esse lugar de proteção, para esse lugar de refrigério. Eu quero encerrar aqui Mateus 6, 26. Eu falei sobre isso agora há pouco. Observe as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem mais, ou muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não será muito mais por vocês, homens de pequena fé? Você já viu alguém que mora no campo entrar em depressão, gente? Você não vê. Alguém que acorda todo dia e abre a janela e vê os passarinhos, ouve o som das árvores, contempla a criação. Você vai ver que há um índice muito pequeno de pessoas que moram nesses lugares entram em depressão. Por quê? Porque eles estão contemplando a natureza, a criação. Eles observam que os passarinhos são sustentados pelo próprio Deus. Isso, posso te falar uma coisa, não precisa nem ser evangélico, não precisa nem ser cristão, isso já está no código do ser humano. O ser humano foi criado para governar sobre tudo aquilo que Deus havia criado. Ao ser humano, ao ver isso, já é ativado nele essa fé, esse instinto de ver que Deus sustenta todas as coisas. E a gente aqui, nessa loucura, qual foi a última vez que você olhou para o céu para contemplar o céu? Qual foi a última vez que você parou para contemplar as aves, a natureza? Jesus está dizendo, vocês precisam olhar para isso e ver que Deus sustenta todos eles. Nem Salomão, o homem mais rico, se vestiu como eles se vestem. Salomão podia mandar costurar do melhor tecido, no melhor estilista, no melhor alfaiate, mas os lírios do campo, Deus veste com as próprias mãos. Se Deus sustenta tudo isso, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Jesus está ensinando, para de andar ansioso por essas coisas, vai para a dimensão do Pai, porque o Pai quer fazer muito mais, o Pai tem muito mais para te entregar, o Pai é mais do que suficiente, o Pai é protetor, o Pai cuida de você, o Pai tem coisas poderosas para você, o Pai tem o melhor para você. Se coloque de pé, por favor.